São 18 horas e 7 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Estamos aqui através do Instagram do Programa Conhecer, do Instagram do Jornal Centelha Divina ali, e aqui no Programa Conhecer. 93 FM, a gente sempre mandando aquele abraço para toda a comunidade alagoense, toda a região, aos nossos irmãos espíritas e não espíritas, a todas as pessoas que há 8 anos, quase 9, caminhando já para o 9º ano aí, nos auxiliam nesse trabalho aí sobre a divulgação do bem, que é a doutrina espírita. O bem que faz, e eu já vou deixando essa pergunta aqui: qual o bem que faz a doutrina espírita na vida desses irmãos que aqui estão? O que é que eles podem trazer aí como qualidade de vida, enfim. E a gente manda um abraço ao pessoal também da rede SDP TV. Grande abraço, Gilberto Romano, obrigado aí por esse espaço aí cedido a nós, para que a gente possa falar sobre essa doutrina dos espíritos para todos os cantos do nosso universo, por assim dizer, né? Então, que nós tenhamos um bom trabalho aqui nessa noite, dia 24 de setembro de 2022. Estamos chegando ao mês de outubro, né? E entramos também na nossa queridíssima prima, a nossa prima Vera. E aqui já com a primavera, eu passo a voz para minha amiga de ideal. Ela vai falar em nome dessa, que é a prima de todos nós, Rosane Massariol, minha irmã. Muito boa noite, seja bem-vinda. Um grande abraço também aqui ao nosso irmão Cláudio Pena. Boa noite, querido amigo Salles. Boa noite, ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite, ouvintes do programa da rede SDP TV. Boa noite, espíritas, não espíritas. Boa noite a todos interessados na proposta da educação espírita. Independente da religião que cada um professe, o espiritismo traz em seu aspecto o grande convite da autotransformação. E é tão gostoso. E Salles pergunta: qual é o bem que o espiritismo nos faz? Aí nós temos que responder individualmente. Uns dizem que entram na doutrina espírita por amor, outros entram pelos caminhos da dor, que também é uma amiga e que nos desperta para realidades do espírito. Eu entrei na doutrina espírita por identificação com o meu pai, que já seguia o espiritismo, mas tinha uma dor em mim. Não era uma dor física nem uma dor moral, eram questionamentos de uma menina adolescente, que não era só em mim. Muitas pessoas têm os mesmos questionamentos, que é: por que umas pessoas nascem na opulência, outros na escassez? Por que uns com saúde, outros com fragilidade? Por que uns morrem com longevidade, outros na tenra idade? Por que tanta divergência entre as pessoas, se todos são filhos de um mesmo pai, como sabemos? E na doutrina espírita nós fomos estudando. Quando a gente vai estudando, nós vamos descobrindo a justiça divina e a misericórdia, e não tem como não pensarmos na grandiosidade da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio e todos os demais princípios que a doutrina espírita promove em seu escopo. E aqui eu estou com 2 visitantes, 2 amigos queridíssimos, e que aceitaram o convite de estar conosco hoje
Os dois são espíritas. Às vezes a gente traz pessoas aqui não espíritas, mas hoje nós trouxemos dois espíritas. E tudo é válido. Então, aqui com os amigos espíritas, a gente fica um tanto à vontade para o diálogo ser assim bem à vontade, bem aberto. E eu vou aqui mostrar a vocês que estão nos acompanhando pelo vídeo do Instagram do Jornal Centelha Divina, Francisco Souza. Estou ligando a câmera. E quem está na rádio vai ouvir um vozeirão do Carvalho Milenar da Sabedoria, um monitor de ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, um professor, um industriário também, né? Sim, sim. Pai, esposo, irmão, né? Uma pessoa que assim é muito querido por onde passa. Que tal? Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite, Salles. Boa noite, Deise. Boa noite, ouvintes. Boa noite, internautas. É sempre um prazer estar aqui na companhia falando sobre a doutrina espírita, né? Essa doutrina que, independente do credo religioso, está sempre nos convidando a fazermos aí essa análise dos nossos questionamentos, de nossa caminhada, trazendo aí grandes possibilidades de podermos vivenciar dentro do nosso credo religioso, podendo vivenciar o Evangelho trazido por Jesus e, dessa forma, trazer o esclarecimento para que a prática dentro de cada credo religioso seja bem mais proveitoso para cada um e, dessa forma, estejamos nós nos encaminhando rumo à presença e à proximidade de Deus, que é o objetivo de toda religião. Que maravilha! E eu vou também aqui mostrar a vocês que estão podendo assistir o vídeo, quem não vai ouvir a voz meiga e firme da nossa querida Deise Castro, que é aluna do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e já palestra. Ela fez uma apresentação no fórum, no 6º Fórum do Estudo Sistematizado, e nós estamos tendo aí na União Espírita Alagoense, desde a quinta-feira, o 6º Fórum do ESD. E as turmas do ESD, então, estão apresentando os seus temas escolhidos dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas daqui a pouco a gente entra no fórum. Vamos aqui ouvir Deise falar se a doutrina espírita... A Salles fez uma pergunta, se a doutrina espírita fez bem a cada um de nós, né? A doutrina espírita fez bem a você? Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Chicão. E eu creio que sim. Como eu havia dito há algum tempo antes, e sempre falo com o meu monitor Neto, que o estudo e a doutrina espírita, ela foi, de certa forma, um divisor de águas. Foi algo que me abriu os olhos para realidades que antes eu não conhecia e que nem sabia que existiam. Então, realmente, mudou muita coisa, mudou minha visão, mudou minha forma de ver o mundo, de ver as coisas e de entender, né, os acontecimentos. E, de fato, é uma graça poder
ter a doutrina, de certa forma, nos amparando e nos conduzindo ao conhecimento, e esse conhecimento tem me tornado, né? Não sei se melhor, mas mais consciente. Ah, você está mais consciente. Mas você entra na doutrina espírita pelo amor ou pela dor, como dizem? Pela curiosidade. Pelo estudo. Então nós temos 3 caminhos, né? Pelo amor, pela dor, pela curiosidade. Você já foi sendo ali atraída para algo que te chamava, né? Te chamava a atenção um pouco mais, né? Na verdade, foram convites, né, que foram feitos sucessivos, e eu tinha muita vontade de saber como é que era, né? Porque eu só ouvia falar da doutrina do Espiritismo, então eu queria muito saber como é que era e como é que aconteciam as coisas, como é que eram as reuniões, né? Você quase foi freira, não foi? Fui. Faltou Quase, pouco. né? Faltou pouco. Então, já mostra uma conexão muito grande, né, com o Criador, assim, a pessoa que se disponibiliza para seguir a carreira como é que chama, Vida religiosa. Da vida religiosa, né? Exclusiva, né? Exclusiva da vida, a vida religiosa exclusiva, eu admiro muito, porque são decisões desafiadoras, às vezes empolgantes no início, mas chega um momento que a pessoa, ele se fecha para atingir aquele proposto, ele se fecha para muito do mundo material onde a gente tem inserido. E deve ter sido uma decisão difícil para tomar, tanto para entrar, quanto para não entrar, quanto para ficar, né? E é assim, né? Mas que bom que você, ao entrar na doutrina espírita, tivemos a oportunidade de te conhecer, né? E ouvir a sua explanação. Eu vou até começar com você. Quer falar alguma coisa? Eu quero, antes até, eu gosto que quando cada um traz a sua experiência, né, com a doutrina espírita, enriquece mais, sobretudo na abertura, enriquece mais para que quem está ouvindo a gente efetivamente possa internalizar. Por que essas pessoas estão aí tanto tempo, rapaz, apresentando esse programa a conhecer sobre essa doutrina espírita? O poder, vamos dizer assim, que tem de transformação dessa doutrina, esse poder é cativante. Né? É mesmo. É cativante. E Chico Xavier falava que os passo a passos da doutrina espírita, né, aquela empolgação, quando a nossa irmã trazia, por exemplo, o conhecimento. A gente vai no mistério. Quando a gente conhece os princípios, sobretudo os princípios norteadores da doutrina espírita, e quando eles a gente começa a dizer, gente, eu já sabia, entre aspas, de tudo isso de uma forma intuitiva, a gente fica, como o Chico falava, né? A gente fica querendo gritar aos 4 cantos do mundo, não é? Para as pessoas, venham conhecer, isso mesmo. Né? Peguem o livro dos Espíritos, vocês leiam esse livro dos Espíritos, que é fantástico e tal. Aí a gente vai paulatinamente conhecendo, e a gente entra no processo de interiorização, de internalização do conhecimento. E aí, quando a gente começa essa internalização, a gente começa de fato a entender o propósito específico da doutrina, que é a autotransformação de indivíduo. Aí vem o último processo, né, através dessa autotransformação, a chamada contaminação do outro pelo exemplo, que é o ápice do movimento espírita. Então, quando eu trago para vocês qual o bem, qual o sentimento, né, que vamos dizer assim, provavelmente que chega em vocês. Gratidão. Né? Gratidão. Chico? Gratidão, perdão, confiança. Tem um bocado de coisa. E você, minha amiga? Creio que gratidão e conhecimento. Eu vou parafrasear vocês. Gratidão. Gratidão. E baseado nessa gratidão, eu entreguei Chico, e a doutrina espírita vai nos falar a inexistência desse acaso. Não existe. E por um acaso, todas as semanas eu venho falar com o Rose que não existe acaso.
Não existe acaso. Por acaso. Por acaso. Eu aí já passo para Chico, eu abri ali, nessa inexistência do acaso, para que Chico leia. Qual é o livro aí, Chico? E passa para o pessoal e faz a leitura. O livro é Filho de Deus, da autora espiritual Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Né? O capítulo aqui fala sobre o perdoar-se. Né? E aqui ela vem trazendo o seguinte: sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de tua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu, e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras, porque errastes, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda prosseguindo. O homem que ama a si mesmo e se ama tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Olha só, gente, como é que começa? A primeira condição para que eu aprenda a perdoar outra pessoa é aprendendo primeiro a me perdoar. Excelente, excelente. É esse o exercício. É como se diz, primeiro a gente testa na gente para depois você estar no bolso. Olha, gente, o que eu estou trazendo? Hoje, Rosi vai passar a voz para a nossa convidada. Eu vou pedir licença a ela mais uma vez. E eu estou notando, vocês observam que ela está aqui de amarelo também conosco, né? Ela está com a roupa amarela, tal qual eu aqui. E aí, quando a gente fala desse processo de auto-perdão, como uma possibilidade de a gente exercitar a capacidade de perdão do outro, muitas pessoas chegam nesse que é o setembro alusivo ao setembro amarelo, né? O setembro da valorização da vida. Muitas pessoas hoje chegam e dizem assim: onde foi que eu errei? Porque aquela pessoa, eu permiti que aquela pessoa chegasse a tal ato, e fica às vezes uma existência toda se culpando. A culpa foi minha, faltou atenção, faltou isso, eu não fiz tudo o que podia. E aí, eu quero que vocês brevemente façam esse comentário, eu vou ali pegar uma água. Sim. Acerca dessa necessidade do auto-perdão. Esmiuçar isso aqui que Joana nos traz, né? Exatamente, em detrimento, Rose, dessas pessoas que não têm essa condição ainda, que não tem esse entendimento da necessidade do auto-perdão. Aí eu perguntaria para os nossos amigos que estão aqui, você já precisou de se perdoar a si mesma? Várias vezes. Isso é bom. E você, Francisco? Eu continuo fazendo esse exercício o tempo todo. Estou precisando e aprendendo. Isso eu também percebo que precisamos, né, do auto-perdão sempre. E eu penso assim, vou explicar aqui um pouco o meu pensamento. Quando a gente fica aí procurando onde foi que eu errei, se achássemos aonde está o erro, do que valeria
É como uma pessoa quando está fazendo uma prova de um concurso e de repente as horas estão passando e a pessoa pergunta: por que eu não estudei mais? Por que caiu essa questão na prova? Por que a Fundação Getúlio Vargas fez tão complexo? E se a gente for atrás dessa resposta naqueles minutos ali da prova, nós, ainda que encontremos a resposta, não vai servir para para o objetivo ser alcançado. Então, diante de uma determinada situação, como Joana fala ali, né, quebrar as algemas com a retaguarda. Sim, quebrar as algemas com a retaguarda, não vamos conseguir olhar para frente. E talvez a gente pergunte: sim, eu errei, porque na condição anterior da retaguarda, eu provavelmente tinha uma limitação de pensamento, ou uma limitação de entendimento, mas agora que eu tenho, eu posso seguir adiante, reparar o que tenha sido feito, e eu agora vou, como Paulo de Tarso, que perseguiu cristãos enquanto ele tinha um outro entendimento, matou Estevão, mas quando ele despertou para uma nova realidade, ele foi lá e foi ser o maior divulgador do cristianismo. Não teríamos talvez conhecido o cristianismo se não fosse Paulo de Tarso naquele determinismo dele, que tanto nos ensinou através dos exemplos, das viagens, das cartas, que incansavelmente fazia em cada comunidade que visitava. Então, assim, agora eu vou ouvir aqui os nossos colegas, nossos amigos, os internautas, ouvir aqueles que estão aí também interagindo conosco sobre isso. A amorosidade para conosco, quando nós nos conscientizamos de um erro que até então não percebíamos que era errado fazer. Francisco, com você. Realmente isso é desafiador, porque quando nós estamos acostumados a um comportamento de que errar é algo que é ruim, não quando a gente coloca aqui o errar, foi uma tentativa de acertar que não deu certo. E quando nós, dentro daquela, como você traz, Rose, dentro da retaguarda, que existia aquela limitação, naquela limitação eu achava que aquilo ali era certo. E de repente, chega mais na frente, quando a gente tem o esclarecimento, que a gente vê que aquela decisão, aquela posição que foi tomada poderia ter sido outra, não cabe aí nesse sentido de a gente estar se martirizando, se culpando por algo que aconteceu, porque dessa forma a gente realmente, que a gente está com a nossa algema atada aí com o pretérito, com a retaguarda, e se a gente não se dispõe a quebrar essa algema, a partir da condição, eu errei porque eu estava naquela condição, agora eu estou em outra condição e eu posso fazer diferente. Então, ao invés de eu ficar parado fazendo aquela meia-culpa, por que foi que eu fiz, agora é interessante, sabendo o que eu tenho que fazer, prosseguir. E nesse sentido, eu tenho feito esses exercícios porque durante um longo período da minha vida, acho que em muitas encarnações, a gente veio com a crença de que errar é feio. Sim. De que errar é ruim e de que errar é culpa. Então, eu tô aprendendo que primeiro vem um pensamento que foi ruim. Mas depois eu disse, não, mas
vou dar o quê? Vou dar um desconto para mim. Eu tentei fazer e não deu certo. Então, agora que eu sei o que é, agora eu posso fazer diferente. Muito bom. Muito bom. Vamos ouvir Deise Castro falar das próprias experiências. E aqui, eu mando aqui, eu abro aqui para mandar um grande abraço para Marluce Baqueiro, beijão para você que está aqui nos assistindo. Também Birinha, amiga Birinha, que fez uma explanação hoje lá na União Espírita, belíssima. Parabéns, Birinha, você arrasou, amiga. Seu Júlio Batista, também um grande abraço, Meia Moda. E quero também mandar um abraço aqui para minha amiga Freude Souza, onde você estiver aí, receba um grande abraço nosso. Deise, quando você escuta aí a gente falando de erro e de se perdoar, o que te faz, né, chamar a atenção? O que te chama a atenção? Acredito que seja o auto-perdão um exercício diário, né? Como o Chico tem dito, que nós crescemos e aprendemos que errar é feio, né? Que errar é inadmissível o erro assim, em nossa sociedade. Então eu acredito que aprender com o erro e trazer, de certa forma, algo positivo daquele erro não é fácil. Porque a própria religião, às vezes, nos leva a isso, né? A bater no peito e repetir por minha culpa, minha tão grande culpa, e a gente não sai disso. Eu acredito que reconhecer o erro seja necessário, reconhecer a culpa seja necessário, mas remoer esse erro, remoer essa culpa é o que faz com que a gente morra por dentro. E não é fácil, é um exercício diário, né? Não é algo que a gente consegue de um dia para a noite, não é algo que a gente consegue fazer todos os dias, mas acredito que seja um processo e um exercício. A gente vai fazendo, vai aprendendo aos poucos, com o tempo e com os sábios. Quando o Deise fala aí, aprendendo com os sábios, certa vez eu ouvi 4 pilares dessa temática, né? Onde que o primeiro pilar é permitido errar. Então, esse é permitido errar, já quando a gente sustenta a construção, a autoconstrução com é permitido errar, já dá um alívio grande, porque só o imperfeito pode evoluir. Se nós estamos a caminho da perfeição, é porque somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, nós vamos errar. Então, é permitido errar. Primeiro pilar. Segundo pilar, é permitido aprender com os próprios erros, como todo mundo aqui está falando aqui sobre essa percepção do erro. Terceiro pilar, alguém sabe qual é? Chuta aí. O terceiro pilar, primeiro, é permitido errar. Segundo, é permitido aprender com os próprios erros. É um pouco diferente de um e outro. Terceiro, quem chuta, é permitido alguma coisa aí a mais. É permitido aprender com os erros dos outros. Permitido. Então, é permitido errar, é permitido aprender com os próprios erros. Terceiro, é permitido aprender com erros dos outros. Quarto, é permitido aprender com os erros dos... Tadã! Quem chuta? Com erros de quem? Que também erram? Os próprios erros. Não, os próprios erros já foi. Os próprios erros, erros dos outros. E aí temos um quarto pilar. Aprender com os erros dos mestres. Porque os mestres também erram. Porque quando ele chega no patamar, ele vai agora para o patamar acima. Ele não vai errar nesse que ele já aprendeu, mas nesse próximo ele vai ser, né, um novo
um novo percurso. E aí depois a gente entra numa outra fase, que é aprender a aprender sem errar. Mas isso quando tivermos com a percepção, com a conscientização, com a conexão, né, bem estruturada. E aqui, estou aqui mandando um abraço aqui para Terezinha Souza. Um abração. E você, Sares? Como é você com seus erros? Quando você joga bola e que aquele te dá uma canelada que não precisava, e você dá vontade de xingar e percebe que o xingamento já saiu do pensamento, não saiu da boca, mas saiu no pensamento, o que você faz? A caminhada é longa e esse processo dos erros que você traz, eu iniciava a minha fala trazendo o objetivo da própria doutrina de você se observar. E cada vez que você mais consegue internalizar essa necessidade do processo de mudança, você tem uma visão mais a miúde, mais detalhada das coisas que lhe chegam. E a verdadeira virtude dessa doutrina é quando você diz assim, é você ter esse espaço de tempo para pensar o que é aquela ação do outro lhe traz de construção. É para testar, será que é o atendimento daquela prece que quando eu acordei, né? Você pedindo paciência. E aí você começa a ser cada vez mais polido no seu ato. E qual é a essência, que eu acho que o mais interessante, Chico? É que você começa a, não como uma forma de estar preso ao passado, mas que aquele passado lhe serve de referência e você diz, poxa, outrora eu faria de outra forma, eu fazia de outra forma. Ainda está nesse processo de se permitir errar, numa reação ainda infrutífera pela atitude do outro. Mas o suprassumo da coisa, eu digo que é isso. É você estar atento o que aquela mensagem, o que aquela agressão lhe traz nesse processo construtivo de aprendizado. Será que aquele impacto que você recebe é para sempre? Vale a pena você manter aquele ódio, aquela raiva no coração? Aí você diz assim, e se eu chego, Rose, o pessoal aqui do centro diz assim, qual a repercussão da minha atitude como essa forma de exemplificação ao outro? Porque as pessoas começam a lhe ter como referência. Vocês sabem do que eu estou falando. Hoje, quando Chico vai falar algo, ele pensa N vezes mais do que aquilo que o Chico, adolescente, tinha de repercussão. Rosiane, naquilo, nas palavras. Muito mais. Não é? Mas só que tem um detalhe. Esse filtro do que você vai falar, de como você vai agir, ele passa a ser agora, ele tem uma conotação diferente e uma resposta muito mais efetiva, que passa a ser, às vezes, até o próprio oxigênio. Não, eu ajo assim agora, num contexto que eu estou inserido, que aquilo que efetivamente eu sou, eu já estou naquela condição. Virão outras, porque os mestres também erram, quanto mais nós, que ainda somos candidatos dos candidatos a mestre. Entendeu? Então, eu acho que o passar do tempo e as experiências vividas tornam mais robustas e verdadeiras as nossas propostas de mudança. Entendeu? Muito bem. E aí, Salles falou aí sobre olhar para o passado como referência. E eu posso aproveitar essa fala dele para nos lembrar que um veículo, ele tem um grande retrovisor, um grande para-brisa que nos convida a olhar para frente. Mas ele tem 3 retrovisores, né? 2 nas laterais, na esquerda e na direita, e um no centro. Pequenininhos, retrovisores pequenos.
mas que nos permitem olhar para trás como referência. Ninguém vai dirigir 20, 30, 40 quilômetros de andando de ré. Ninguém vai. Aliás, a gente usa o retrovisor para tirar um carro da garagem, para fazer uma baliza, para ter uma referência do que está atrás, de como está atrás, de que distância está atrás. Assim também é a nossa vida. A gente olha para frente, tem o passado como referência e com isso a gente conta, né, com os recursos que vamos possuindo. E eu queria aproveitar os dois para trazer aqui as falas que foram assim fantásticas. A fala de Francisco ontem e teve uma mesa, um debate, uma mesa redonda no Sexto Fórum e fizeram perguntas, né? E esse rapazinho, né? Rapazinho Carvalho milenar, né? Esse rapazinho fez assim colocações muito importantes sobre a realeza de Jesus, sobre o capítulo do Evangelho, meu reino não é desse mundo, por que Jesus teria falado aquilo? E aí, Deise fez uma explanação também muito profunda sobre as notícias históricas para que a gente pudesse entender, para que a gente possa entender como quando a gente fala de Jesus, precisamos sempre compreender que essa obra, hoje Birinha fez uma explanação trazendo assim bem esmiuçado o capítulo que coube à turma Sementes do Bem. E para a gente entender esse livro, que é uma bússola para todo viajante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos entrar? Tranquilo. Ok. Então, vamos começar aqui com notícias históricas, porque a Deise, ela traz lá dos primórdios. Todo mundo já ouviu falar sobre fariseus, sobre publicanos, sobre saduceus. E isso confunde na cabeça da gente, não é na sua cabeça também? Com certeza. Você saberia explicar assim, quem são os saduceus, quem são os... Eu preciso retomar E Kardec, ele traz um prefácio, traz uma introdução, traz 28 capítulos. Eu quero aproveitar aqui e parabenizar Adalberto Neto, que é monitor de Deise, que está aí capitaneando na coordenação do fórum, e também toda a equipe que está lá colaborando com isso. E a companheira Dene, na turma Meimei, Joana de Ângeles, na quinta-feira, e também a turma de Adalberto Neto, Adalberto Barreto, trouxeram, né, o início, o porquê que o Espírito de Verdade traz esse prefácio. Foi assim muito fantástico. E Berna fez a direção, Felipe Costa dançando, a expressão dele dançando é algo assim que nos traz muitas reflexões. E Kardec aqui então vai trazer o objetivo da obra e ele vai trazer as notícias históricas. Então eu vou aqui ver com Deise o que ela pode nos passar para o entendimento desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que você acha importante a gente estudar e aquilo que você falou lá, né, que você trouxe para nós? Eu acredito que o Evangelho, né, ele traz em si uma riqueza inigualável, Sim. De significados e de acontecimentos. O próprio Jesus, ele trouxe para a gente muitos ensinamentos e quando eu estudava para o fórum, eu tentava ver dentro desses personagens que são muitas vezes explanados e falados, né, o que cada um deles, né, e o papel de cada um deles dentro do Evangelho.
e era interessante perceber que cada um personagem do Evangelho, com nome ou não, né, que é o caso do bom samaritano, que é um homem que não tem nome, ou então o caso do Nicodemos, que era doutor da lei. um doutor da lei. Então, cada um dentro do Evangelho, ele teve um papel fundamental, acredito que de ensinamento para a gente, né? Então, eu falava no fórum que muitos deles nos indicam o caminho a seguir, daquilo que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer. Outros personagens, eles nos mostram as posturas que a gente não precisa ter e que não deve ter diante da vida. E acredito que seja realmente enriquecedor conhecê-los através do Evangelho, conhecê-los através dos olhos de Jesus, que eu acredito que o olhar de Jesus lançado sobre cada um deles faz a diferença, né? Porque Jesus ele consegue ver bem além das aparências, além do que nós vemos. E acredito que o olhar de Jesus nos conduz a um olhar maior e um olhar de misericórdia, de compaixão, de ternura, como é citado no Bom Samaritano. Sim, isso, você até trouxe a explicação da parábola e algumas informações que são de muita relevância, porque o samaritano não era bem visto, né? Que você falava lá. O samaritano, ele não era um povo bem visto e bem querido pelos judeus, né? Existia entre eles uma rixa, né? Porque os samaritanos, eles tomaram algumas posturas que, de certa forma, contrariava as regras judaicas, né? Muito embora sejam o mesmo povo, né? Dividido, mas só tem que depois dessa divisão das 12 tribos da colocação deles em cada região, né? Os samaritanos, eles adotam algumas posturas que os judeus não concordavam. Os judeus, juntamente com... Eles eram muito da lei, né? Eram pessoas que buscavam muito a lei, muitas as aparências, e cobravam muito isso. E eu acho que, de certa forma, os samaritanos, eles não adotaram, né, essas posturas rígidas e acabaram também trazendo para si alguns outros costumes, alguns outros conhecimentos que para o judeu eram inadmissíveis. E a parábola do bom samaritano é uma das parábolas que mais me chama a atenção, justamente por isso, porque Jesus traz o samaritano, né? E ele traz para a gente uma nova visão, né? E ele traz essa parábola quando alguém faz uma pergunta para ele sobre amar ao próximo, não? Se eu não me engano, quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? E aí ele vai usar o bom samaritano. Isso. E lendo o Bom Samaritano, eu via, né, que dentro da história, né, que a gente já conhece, que ia descendo um homem para estava vindo de Jerusalém para a Judéia, e foi assaltado e deixado praticamente morto, né? Assaltado, espancado. E nessa passagem interessante a gente percebeu os personagens que tem na parábola, são os ladrões, os sacerdotes, o samaritano e o levita e também o homem que esse rapaz que é assaltado, ele não tem nome. Assim, ele não tem nome, ele é um... Porque quem socorre o único a socorrer é o samaritano.
Era a pessoa que a gente menos esperava que tivesse uma atitude positiva, uma atitude de sair de si, né? Porque todos que passaram tinham alguma coisa muito importante para fazer. Eles tinham que ir para o templo, ele não podia encostar perto da pessoa que estava caída, porque estava morta e ele não poderia se contaminar. As obrigações religiosas eram mais importantes para eles do que a averiguação da vida. A prática do bem efetivo. E o samaritano, ele contraria todas as posturas, né? Ele para no meio do caminho, ele desce, ele olha para a pessoa, para o homem caído, ele olha para a dor, né? Para a dor, ele cuida da pessoa, ele se preocupa. E além disso, além de cuidar dele, ele ainda coloca o homem na montaria e leva para uma hospedaria para que cuidem dele até ele voltar. Né? Então, é um sair de si fora da realidade, né? É uma postura que nenhum dos sacerdotes tiveram. Sem olhar a quem, né? É o bem sem olhar a quem. E Deli está perguntando aqui, DLCS, está perguntando, quem são os samaritanos de hoje? Boa pergunta. Quem são os samaritanos de hoje? Tantos samaritanos anônimos, né? Tantas pessoas que fazem o bem e sem alarde. Sim. Tantas pessoas que saem da sua zona de conforto para estender a mão, às vezes em pequenos gestos ou em grandes gestos. Um doador de sangue, por exemplo, é um samaritano que às vezes ele nem sabe para quem que ele está doando. Ele é um bom samaritano. Mas entende o propósito, né? Ele entende o propósito, porque é a vida. Também aquele que dá uma comida, uma roupa de frio para aquele que está sedento, que está com frio, ele é um bom samaritano. Então, todos que exercem a caridade e amam o próximo como a si mesmo são os samaritanos de hoje. E eu convido as pessoas, já falando de samaritanos aqui, que para assistir ao documentário da freira norte-americana chamada Dorothy Stang. E aí vocês vão saber, você Deli, que pediu aí, que fez a pergunta, vou fazer um convite a você. Leia um documentário sobre a irmã Dorothy Stang, uma freira norte-americana, que, como bem trouxe Rose e a nossa amiga Daisy aqui, elas abriram mão, né, até do seu cotidiano em prol do outro. E isso vai convergir para a abertura do nosso programa hoje, não é? Sim. E é muito bom quando você lembra do exemplo de Dorothy, que é como que ela foi incrível, né? Bom, mas eu vou passar, assim, tem mais algo eu vou passar então para Francisco, dar sequência aqui, e quando foi feita a pergunta para ele, por que dizem que, sobre a realeza de Jesus, né? Foi feita essa pergunta lá ontem, e você foi um dos que respondeu, né? Você lembra qual foi a resposta que você deu? Mais ou menos. A realeza de Jesus está pautada exatamente na condição de Jesus, condição moral, condição consciencial. O que dá a Jesus a essa condição de realeza, de autoridade, porque para ser rei é preciso ter autoridade. E Jesus tinha muita autoridade, né? Então ele tinha autoridade suficiente de entender quem ele era, o que ele estava fazendo ali, né? Ter a compaixão de enxergar cada um na profundidade da alma de cada um e entender a condição de cada um, né? E saber, a partir dali, e acreditar. Essa é a grande condição da realeza. Um monarca, né? Ele precisa olhar para o seu súdito e precisa acreditar nele.
Ele precisa ver que aquele súdito, ele está ali, está na condição dele e está fazendo o melhor. Né? E Jesus consegue enxergar isso. Não é que Jesus conseguia, Jesus consegue enxergar isso. Olhando para cada um de nós, consegue enxergar o que nós, até onde nós podemos ir, qual é o nosso potencial, e vai trabalhando para que possamos descobrir, despertar esse potencial em nós. Ele nos estimula sem ser pesado, não tem essa cobrança de irmos além do que a gente dá conta, né? Isso. Então, mas não nos deixa numa zona de conforto, ele estimula. Ele sempre está pedindo para a gente. Né? O verdadeiro mestre. Pedindo amorosamente. O verdadeiro mestre. A quem muito foi dado, tem gente que fala, quem muito foi dado, né? Muito será cobrado, mas ele sempre lembra, quem muito foi dado, muito será pedido. Muito será pedido. Então, a realeza de Jesus está pautada exatamente nessa condição. E à medida em que nós vamos crescendo novamente, em que nós vamos aumentando aí o nosso nível consciencial, também vamos aumentando a nossa autoridade no sentido de perceber qual é a responsabilidade que nós temos dentro do contexto, e o que nós podemos fazer para ajudar. Então, Jesus é rei nesse sentido. Nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, voltando aqui no prefácio, que realmente ele é muito importante, deixa eu pegar aqui. Aliás, eu vou começar aqui logo por três frases que Kardec trouxe no início. O que tem dentro desse livro? Aqui diz, contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo. Então, Chico está aí trazendo que Jesus tem autoridade moral, ele tem um consciencial perfeito. E pela sua própria condição, a própria condição de Jesus, porque assim, Jesus, ele é para nós, abaixo de Deus, Jesus é a autoridade. Sim. Porque Jesus foi quem conseguiu trazer para nós de forma da forma mais pura possível aquilo que Deus quis trazer para nós. Então Jesus veio dar essa explicação dessa lei que Moisés já tinha trazido 18 séculos antes. Então o que Moisés trouxe da lei, para aquela época, os profetas eles tinham aquele linguajar porque era o adequado para aquela época. Mas Jesus, quando vem trazer, que vem dar essa interpretação nova para essa mesma lei, Jesus vem trazer a pureza, a lei de Deus na sua maior pureza. Então, aquilo que Deus quis falar conosco diretamente, Deus falou através de Jesus. Muito bom, muito bom. Aqui, então, Kardec traz, contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Então, a gente está vendo aqui que não vamos encontrar nesse livro sobre os milagres, por exemplo, né? Ele vai trazer, ele vai focar na explicação. Mas no prefácio, ele traz os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens,
nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um ponto a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós, amai-vos uns aos outros. E dizei do fundo de vossos corações, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, a gente, nesses primeiros capítulos, depois desse prefácio, antes, aliás, vem a introdução e depois vem os primeiros. Ele vai falar muito, Kardec vai tratar nesses primeiros sobre esse reino dos céus. E seria importante aqui a gente trabalhar aqui o reino dos céus, também essa questão de confundir os orgulhosos e glorificar os justos, essa dissipação dessas trevas, e essa questão de iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, vamos aí debater isso, né? Então, aqui os assuntos têm os atos comuns da vida do Cristo, o que estão contidos nos evangelhos. Atos comuns, milagres, predições, palavras que serviram aos dogmas e o ensino moral. E Kardec vai se pautar no ensino moral. Então, aqui vamos sobre esse reino dos céus. O que você poderia trazer para nós, Chico? Uma pessoa que quer assim, eu quero entrar no reino dos céus, como é isso? Isso é um reino... É um reino de forma simbólica, é algo que tem gente que já vendeu lugar no reino dos céus, né? A gente já teve aí nos séculos atrás essa questão de vendas. Vender indulgência. Indulgências, né? Uhum. Bom, no reino dos céus tem o quê? Não tem local, não tem terreno, não tem condomínio, né? O reino dos céus, aquilo que Jesus vem nos trazer, é exatamente essa descoberta pessoal. Né? É o conhecer-se, é o estar em paz consigo, entendendo exatamente a realidade em que nós estamos inseridos, né? Tendo a certeza de que quando Jesus vem nos trazer essa condição de trazer esse reino, né? Esse reino que é um reino muito diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas, porque as pessoas viviam, né, dentro de uma realidade puramente material. Então, quando Jesus vem trazer a questão da satisfação, né, dizer que a vida das pessoas não eram aquilo que elas estavam vivenciando, né, aquelas dificuldades que elas estavam passando, aquelas dificuldades elas seriam oportunidades de aprendizados, de descobrir virtudes, em que essas virtudes, quando nós vamos trabalhando, descobrindo essas virtudes, elas vão ser as ferramentas que vão nos favorecer para que nós possamos passar diante de qualquer tipo de dificuldade com tranquilidade, com harmonia, sabendo que existe um Pai que está à frente de tudo, que tudo sabe, que tudo providencia, né? E que nos dá a oportunidade de aprender, utilizar a inteligência e descobrir qual é o caminho que leva a ele. Ou seja, vamos ter desafios. Muitos. Né? Mas temos a opção do desafio sem esse recurso todo, sem esse conhecimento, sem essa certeza, ou tendo essa certeza, fica mais leve. Certeza. Exatamente. Então, quando ele fala, quando o Espírito Verdade fala que essa mensagem, que os Espíritos vêm trazer essa mensagem para confundir os orgulhosos,
Então, quem são os orgulhosos? São exatamente a nossa condição quando nos achamos que somos independentes de Deus, que Deus não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo conosco, que nós somos